Quem é Jesus? Em busca de um relacionamento real e pessoal com Cristo por meio do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 36. Nesta porção das Escrituras, Jesus revela a si mesmo como aquele que dá a vida eterna. Ele é o Filho unigênito. A palavra de Deus, no versículo 16, afirma: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aqui aparece como aquele que executa o plano de amor do Pai. Na economia da salvação, o Pai planejou, o Filho executou, entregando a sua vida para nos salvar. E o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados e da necessidade que nós temos de salvação. A palavra de Deus nos mostra que o amor consiste na doação. O amor não exige, o amor se entrega. Jesus manifestou o seu amor entregando a sua vida para nos salvar. Deus amou o mundo. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, se refere a toda a humanidade, a todos os homens. Porém, quando se trata de salvação, não significa que todas as pessoas serão salvas, porque há uma condição. A Bíblia está dizendo todo aquele que crer, aqueles que creem. Por isso que Jesus, nesta porção das Escrituras também, ele é a referência sobre quem será salvo e quem não será salvo. O versículo 18 afirma: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Repare, os verbos estão no presente. A vida eterna não começa após a morte de uma pessoa. A vida eterna inicia-se a partir do momento que uma pessoa crê e entrega a sua vida a Jesus. Mas também a morte eterna, ela é uma realidade presente, porque a Bíblia vai dizer que aquele que não crê já está condenado. A referência é sempre Jesus. Quem se entrega a Jesus é salvo. Quem rejeita Jesus está em condenação. Por isso as Escrituras vão revelar Jesus como sendo a luz, aquele que traz à tona todas as coisas que estão escondidas. Versículo 19 ao 21 diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que a palavra de Deus está afirmando, que muitas pessoas não se aproximam de Jesus por causa das suas más obras. Muitos sabem e reconhecem que Jesus é a luz, mas elas não querem ir até Jesus porque elas sabem que elas terão que deixar muitas das suas más obras. Por isso que muitos preferem continuar nas trevas, como diz a palavra. Por isto, o convite de Jesus sobre salvação é: aquele que crê tem a vida eterna, porém aquele que não crê, ele já está em condenação, diz as Escrituras. Além do mais, nesta porção das Escrituras, Jesus também se revela como o noivo. O versículo 29 e 30 diz: a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Assim afirma João Batista.
Ele é chamado amigo do noivo. Numa cerimônia, o amigo do noivo prepara para a chegada do noivo. Os discípulos estavam questionando João Batista a respeito do ministério de Jesus que crescia. João Batista tinha claro a sua missão de preparar o caminho para a chegada do noivo. Jesus apresenta-se como noivo da sua igreja. Assim também afirma Apocalipse. Portanto, ele é aquele que virá buscar a sua noiva. A pergunta que você pode se fazer: como você irá responder à revelação de Jesus aqui nesta porção das Escrituras? Você precisa vir até a luz, reconhecer Jesus Cristo como aquele que se entregou para ter a vida eterna. Talvez pessoas como você e tantas outras ainda precisam render-se completamente a Jesus. Por isso que o versículo 36 nos alerta: quem crê no Filho e tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A pergunta que Deus fará para você quando se apresentar diante dele: o que você fez com o seu Filho Jesus? Você o rejeitou ou você se entregou? Esta pergunta é crucial na revelação das Escrituras. Quem se entrega a Jesus o segue, traz a sua vida para a luz e experimenta a transformação de Jesus. Porém, quem não crê, a Bíblia diz, está em condenação e a ira de Deus está sobre eles. Isto deve fazer-nos tremer. Esta declaração das Escrituras deve fazer com que a nossa vida se renda diante dele. Podemos orar? Amado Deus, nós queremos orar e clamar por todas as pessoas que ainda não te conhecem. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus convença cada uma delas da necessidade de entregar-nos a Ti. Obrigado porque todas as vezes que alguém se rende, o Senhor nos recebe, o Senhor nos mostra, porque o Senhor se entregou na cruz para nos salvar. Nós te louvamos por tamanho amor. É assim que nós oramos. Obrigado, Senhor. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.